essa aula para gravar também. Está gravando. Então, assim, ó, você vai agrupar por identidades iguais, certo? Então, nessa janela aqui, que é igual a essa, que é igual a essa e é igual a essa, você vai fazer o quadro de esquadria nomeando cada uma delas igualmente, tá? Se as 4 são iguais, então as 4 serão com o mesmo nome. Então, você vai colocar, por um exemplo, aqui a janela J1, 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 J1. Você vai identificar o tamanho delas, certo? Tanto na largura quanto na altura. E vai identificar também o material que ela vai estar utilizando, conforme o nosso exemplo aqui, que está no slide, certo? Aqui no Desquadrias. O código, que é, como eu disse, o nome dela, certo? O vão, que é a largura e a altura. O peitoril, você vai ver no corte lá, vou já mostrar. E a quantidade de folhas. Eu disse a vocês que a quantidade de folhas delas serão 2. E o tipo que ela é. Então, nesse caso aqui, ela vai ser de correr de alumínio branco mais vidro temperado. A quantidade é a quantidade de vezes que ela vai se repetir, certo? Então, isso aqui será a primeira do quadro de esquadria. A segunda parte, tá? É a outra janela. Então, a gente tem a janela, essa segunda janela aqui, que é diferente dessa. Então, se ela é diferente, ela vai ter um outro nome. Então, a gente vai nomear ela por ser janela J2. Se ela, já essa J2, será igual a essa, então ela vai ser J2, J2 e J2. Então, as 3 serão J2. E aí, na mesma coisa, vocês irão fazer nessa segunda parte aqui, nessa segunda J2, colocar o tamanho do vão, a altura do peitoril, a quantidade de folhas, as especificações e a quantidade de vezes que ela vai se repetir. Então, a J2 ela é 50 por 50. O peitoril, eu vou mostrar como é que a gente encontra ela. O número de folhas, certo? Ela é apenas uma folha e ela é pivotante de alumínio branco mais vidro temperado, tá? E a quantidade de vezes que ela vai se repetir. Para a gente saber a altura do peitoril da nossa janela, vamos aqui ao corte e olhamos a nossa altura, certo? Lembrando que essa altura vai ser sempre interna. Então, a altura da janela J1, que é a que está na estar e jantar, que é a que fica, né, na sala, ela tem 1,10. Pronto. Então, aqui, certo? A altura da janela J1, que é a que se encontra na sala de estar e jantar, ela tem um peitoril de 1,10. Então, a gente coloca lá no nosso quadro de esquadria, peitoril de 1,10, certo? E essa daqui, ela vai ter 1,65, 1,60, ok? E aí, vocês vão colocar o peitoril dela, que é 1,60, porque o 5 é exatamente só o boxe, tá? Mas ela é 1,60. Então, 1,60 é o tamanho do nosso peitoril da janela J2, ok? E aí, depois a gente vai vir para a porta. A mesma coisa, se essa porta for igual a esta, que igual a esta, igual a esta, igual a esta, vocês vão agrupar por igualdade. Todas que são iguais vão ter o mesmo nome e quando vocês colocarem lá, vocês vão colocar a quantidade de vezes que vão se repetir. E aí eu falo em relação a esta daqui. Algumas pessoas colocaram ela maior por conta da bandeira, né? Aqui botou essa bandeira. Então, se assim for, ela vai ser diferente dessas outras. Então, ela vai ser uma P1,
Essa daqui será uma P2. E essas três aqui, que são igual a essa, vai ser uma P2 também, né? A do banheiro, que ela é diferente, seria a P3. Mas vocês precisam saber, diante do desenho de vocês, pelo agrupamento de igualdade, tá? Se são iguais, pelo tamanho, pela dimensão delas. Entenderam? Então, se ela é igual, a dimensão dessa é igual a esta, elas vão ter o mesmo nome. Se já não é, aí a gente renomeia. Bota 1 e 2, certo? Não tem muito o que fazer, não, do quadro de esquadria. E depois que a gente faz... Oi, Aline. Professora, rapidinho. Se o tamanho dessas portas Aline? forem iguais... Oi, tô falando, tá ouvindo? Pode falar, Aline. Se o tamanho das portas forem iguais, só que Não, o tranquilo. tipo dela, o material Então, assim, diferente. vocês vão agrupar por igualdade. Vocês vão medir lá com o escalímetro de vocês qual a dimensão dessa porta. Aí ela é 80, conforme essa, conforme esta. Então, as três serão iguais, certo? Aí, essa já não seria P80, vamos dizer. Então, essa daqui eu vou exagerar aqui, tá certo? Isso não significa que ela seja esse tamanho, mas eu estou exagerando para vocês entenderem. Essa dimensão aqui, vamos supor que ela seja de 50. E aí, vocês terão, tá? Uma porta diferente das demais. Se ela é diferente, ela vai ter um novo nome, ok? É assim que a gente faz esse quadro de esquadria. A gente agrupa por igualdade de dimensões, certo? Dimensões e tipo de especificação. Qual é o tipo de especificação? É essa parte aqui. Se ela é de giro, se ela é pivotante, se ela vai ser de alumínio, se ela vai ser de correr, tá? Então, a parte, só que esta daí, essas todas que a gente trabalha de porta, vão ser todas de giro e madeira branca, ok? Todas elas a gente considera de giro e madeira branca. Mas ela poderia ser de alumínio, poderia ser de veneziana, poderia ser de correr, de diversos tipos, mas todas elas a gente vai considerar de giro e madeira branca. Como eu disse, a quantidade é às vezes que se repete. O tamanho do vão, todas elas, a altura vai ser 2,10. Alumínio, professora. E a dimensão aqui, que é a largura, tá? Dessa porta, vai ser em função do que vocês vão medir pelo teu escalímetro na planta de vocês. Então, se ela vai ser de 80, se ela vai ser de 60, de 70, de 50, de 40, seja lá qual for a dimensão que vocês colocaram, vocês vão colocar aqui o tamanho do vão. E o código é o nome que vocês colocaram a ela, tá? Como é porta, normalmente, geralmente e usualmente, a gente utiliza porta, que é de P, né, que é de porta, e a numeração por agrupamento, certo? Isso é o quadro de esquadria. Vocês vão fazer isso hoje, né? Quem não fez ainda, vão fazer pelo menos em uma folha de caderno para me mostrar, tá certo? E aí eu tirar as dúvidas de vocês. Isso é o quadro de esquadria. Como é só uma revisão, não vou me ater a ele. Lá no YouTube, a aula que está lá já tem a respeito do quadro de esquadria, certo? Olha, assim, o tamanho da letra, certo? A dimensão da letra, você bota a mesma dimensão do nome dos ambientes, certo? Ele fica menor
do que a tua legenda. Ela vai ficar menor do que a tua legenda. Mas, assim, não tem um tamanho específico, não. Você vai fazer um tamanho que dê para você escrever, certo? Na dimensão da letra do nome do ambiente, tá certo? Então, não tem uma dimensão, assim, fixa, não, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à aula de esquadria, né? Vocês tiverem mais algumas dúvidas, lá no YouTube vai ter, certo? A aula de esquadria da semana passada. Então, aí aqui a gente tem, o corte, certo? E aí o corte, lembrando que a gente tem que passar no mínimo 2 cortes, tá? Aí ele já está marcado em planta baixa. E como vocês irão fazer ele? É um corte, é uma secção vertical na edificação. Eu, inclusive, coloquei aqui uma casa para vocês verem. Então, se eu tenho aqui uma secção, vou colocar aqui uma secção. Primeiro, uma perpendicular, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, o que é que vocês vão fazer? Deixa eu só... Mãe, eu acho que eu achei. Vocês vão pegar, fazer aqui. A secção é como se você estivesse pegando uma faca, certo? E cortando a edificação no meio, ou no local que a gente indicou em planta, tá? Então, a gente indicando, vocês vão fazer exatamente isso. Marcar como é que o corte aparece. Então, nesse caso aqui, dentro da planta, tá certo? Então, eu tenho aqui um exemplo de corte. Eu viria a minha parede cortada, certo? As portas fechadas, tá? A minha janela, isso aqui é um passaprato para a cozinha. E aqui, ó, no caso de janela, a janela em corte, que é como se ela tivesse em planta baixa, só que em corte, tá? A mesma representação de planta baixa, ela fica no corte. A mesma coisa com a janela alta, certo? Então, essa seria o que seria cortado. Eu acho que é você, Ariel, que esqueceu de ligar o microfone, que está aqui ligado, tá? E está funcionando aqui o meu. Então, aqui seria a parte da frente do corte, mas aqui atrás, ó, aqui atrás, deixa eu mostrar aqui. Essa parte aqui atrás, tá? Pronto. Essa parte aqui atrás, certo? Ela está sendo vista, mas está sendo vista mais fino, tá? É como se eu... Deixa eu colocar aqui o estilo. Modificar. Vocês vejam que a parte onde está sendo cortada vai ficar mais grossa, certo? Então, o telhado, a parte onde eu cortei. Lembrando que eu cortei aqui na frente. Então, a parte onde eu cortei fica mais grosso, certo? E lá atrás, ela está sendo vista, a casa existe lá atrás. Só que ela vai ficar mais fina. Entendido aí a parte do corte? Então, vocês vão pegar a planta baixa, colocar aqui embaixo e vão ver o que é que está sendo cortado. Quais paredes que estão sendo cortadas, se tem corte de janela, se tem corte em vista, de porta, e indicar isso aqui.
E o que está atrás, por trás, certo? Eu vou adicionar aqui. Seria uma cena. Vou adicionar uma próxima. Para mostrar o que seria o outro corte. Então... Oi, Aline, pode falar. Professora, a senhora tem como desligar todos os áudios da gente? Tipo, deixar Tem? só a senhora falando. Ó, esse aqui também continua da mesma forma, certo? O que está na frente é a Agatha professora, já falei com... Não, deu não. Não lhe ouvi. Dá para me ouvir agora? Certo. Ó, aqui é o corte. Eu vou fazer o corte, certo? Lembrando que a casa, ela é de duas telhas, tá? Ela é de duas águas. O telhado dela, vocês lembram como o telhado é? Tenho. O de todo mundo tá desligado já. Todo mundo aqui tá desligado. Pronto, desliguei o de Agatha que estava ligado. Pronto. Gente, faltam 2 minutos, certo? Vamos fazer o seguinte.